E aí, pessoal, tudo bom? Felipe Moraes, sócio da FM Consultoria, uma empresa especializada em branding, inovação, planejamento. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro e último episódio que eu estou fazendo sobre o SXSW. Hoje, eu vou trazer nesse terceiro episódio, eu vou trazer um estudo que eu achei muito legal que a Rede Globo fez lá. Na verdade, a Rede Globo fez esse estudo no Brasil e foi apresentar lá. E eu fiquei na dúvida se eu trazer ou não. Eu falei, cara, o conteúdo é tão legal que eu vou colocar aqui como SXSW, até porque eu li muita coisa e eu li muita coisa parecida. E eu acabei nos 2 primeiros episódios, eu já fiz. Tudo que eu vi do SX, os comentários, tudo mais, já fiz. Eu falei, então eu vou trazer esse estudo aqui, que é muito legal. É um estudo da Rede Globo que chama-se Segue o Fio. E ela traz aqui no evento. O que ela traz nesse evento que eu achei muito legal? É uma reflexão sobre como os brasileiros definem a cultura, o que consomem e como reconhecem como parte da identidade nacional. Tá? Então, um resumo da entrevista, eles fizeram 10 mil entrevistas pelo Brasil inteiro, usaram várias estratégias, inclusive a etnografia, ou seja, foram na casa das pessoas entrevistar, tá? E eles foram ouvir os brasileiros sobre hábitos, referências e percepções culturais. Então, esse material a gente vai falar sobre cultura. Tem tudo a ver, para quem sabe o que é o SXSW, é um evento de cultura, então teve tudo a ver, golaço da Rede Globo, de ter feito uma pesquisa, ter ido para os Estados Unidos apresentar essa pesquisa. Um belo gol. O Washington Oliveto sempre defendeu a cultura. Todas as campanhas, ou a grande maioria das campanhas do Washington Oliveto, eles eram baseados na cultura popular. Para quem não sabe quem é o Washington, pelo amor de Deus, vai dar uma pesquisada, mas para mim, eu tenho 2 comerciais para mim do Washington que são comerciais épicos, são maravilhosos. O primeiro é o primeiro sutiã da Varizé, não tem como, né, não ser. O Washington tem um monte, né? Garoto Bombril e tudo mais, mas o Valizer, para mim, é o melhor deles, porque ele traz essa cultura popular. Então, ele traz uma coisa assim, extremamente importante, que é para a mulher, quando ela começa a desenvolver o seio, ter o seu primeiro sutiã. Golaço do Washington. E o outro, que eu gosto muito, que é A Semana, né? Que é um comercial que ele fez para a revista Época, que ele faz vários comparativos de como 7 dias interferem no mundo. Então, para um pescador, para uma flor, para uma abelha, para um otimista, para um pessimista, também, se vocês entrarem no YouTube e digitar comercial Vale Zero Washington Oliveto e comercial A Semana, revista Época, vocês vão ver esses dois aí, vale a pena, tá bom? E aqui, óbvio, né, o SXSW fala muito sobre cultura. O Brasil tem diversidade cultural muito maior do que se imaginava, segundo essa pesquisa da Rede Globo, que eu tive acesso, porque eu estou em alguns grupos de WhatsApp, e aí num dos grupos o pessoal começou a pedir coisas do SW, foram mandando, e aí, se eu não me engano, acho que foi o Wilson Negrini, da CP mais B, que mandou esse material, e aí eu li no final de semana e achei muito legal. Então, assim, o que o brasileiro percebe como cultura? Música, em primeiro lugar, comida, festas populares e esporte. Nessa ordem. Essa é a ordem de percepção do que é o brasileiro. Então, o que eles enxergaram? O que a Globo enxergou como conclusão? Para o brasileiro, a cultura não é no museu ou na instituição privada, como o Itaú Cultural, que é muito legal. A cultura está nas ruas, na cozinha, no estádio. A cultura para o brasileiro é o que está no seu cotidiano. O Washington Oliveto falava isso na década de 90, tá? O cara não é o maior publicitário da história do Brasil e um dos 100 maiores publicitários da história da comunicação no mundo à toa. O cara falava isso aqui em 2000, na década de 90, quando eu comecei, né, a estudar um pouco. Eu entrei na faculdade em 2000, mas a minha mãe, eu era redator não, eu escrevia muito bem, né, não é à toa que eu tenho 9 livros publicados e 14 escritos, que eu estou debatendo aqui com algumas empresas para lançar. Mas eu sempre gostei de escrever muito, então quando eu comecei ali no colegial, em 98, 99, a minha mãe já entendendo isso, minha mãe passava muita coisa do Washington Oliveto para mim. Então eu comecei a estudar o Washington Oliveto no colegial. E aí eu entrei na publicidade para ser redator por causa do Oliveto. Aí no 4º ano, graças ao meu querido professor Paulo Genestretti, que é meu amigo até hoje, eu me apaixonei pelo planejamento, e aí no 4º ano da faculdade eu saí da agência que eu estava como redator para ir para uma agência como planejamento, e aí eu comecei minha carreira como planejamento e vou aí até hoje. Tá? Então, o Washington já falava sobre isso, sobre o cotidiano, sobre a cultura tá no cotidiano. E aí,
a Globo fez um estudo muito legal, que é o seguinte: o que as pessoas consomem versus o que elas entendem que representa o Brasil no sentido de cultura. O que as pessoas consomem? Em termos de música, o sertanejo, o gospel e o samba são os mais consumidos nessa ordem. Então, hoje, segundo uma pesquisa da Globo, o tipo de música, o ritmo de música mais consumido é o sertanejo. Eu particularmente gosto. Isso faz me lembrar meu avô. E eu falei no episódio 2 sobre a nostalgia. Então, assim, para mim, particularmente, o sertanejo é legal, porque eu era muito conectado ao meu avô. Infelizmente, em 2014, ele nos deixou. E até hoje eu sinto muita falta dele. Né? Minha tia também, que o ano passado faleceu também. Meu tio Marcão, que em 2012 também foi, enfim. A Paula, enfim, algumas pessoas da minha família que eu sinto muita falta, mas o sertanejo me ajuda a me lembrar do meu avô. E quando eu lembro do meu avô, eu lembro da gente em Vinhedo, deitado no chão, eu deitado no chão, ele sentado na cadeirinha com o radinho a pilha, ouvindo a Rádio Laser de Campinas, que só tocava sertanejo, e a gente ia ouvindo e ficávamos conversando horas lá sobre futebol, sobre música, sobre vida, só nós dois. Ele com a pinguinha dele, ele adorava tomar dois copinhos de pinga, eu com a minha Coca-Cola, aí não é 2 copinhos, é 2 latas, e a gente conversando. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Para mostrar para vocês como a nostalgia vende, como me conecta o que eu falei no segundo episódio sobre nostalgia, tá? Então, os ritmos sertanejo, gospel e samba. Porém, quando é perguntado para as pessoas qual é o ritmo musical que melhor representa o Brasil, é o samba. Quando é perguntado qual é a melhor festa popular que representa o Brasil, é o carnaval. Porém, o carnaval não é a festa que as pessoas mais vão. A Globo não fala qual é, mas ela traz esse dado. Eu falei num outro podcast, acho que se eu não me engano foi no podcast sobre sobre consumidor, o comportamento, a alma do consumo. Eu falei sobre isso, eu trouxe um dado sobre o Martin Lindstrom. O Martin Lindstrom escreveu um livro chamado Lógica do Consumo. E o Martin Lindstrom ele fala isso, sobre como as pessoas elas falam uma coisa e fazem outra. Então a gente como pesquisador, porque todo estrategista é pesquisador, a gente tem que entender que às vezes as pessoas falam assim, eu amo a Coca-Cola, mas elas tomam Pepsi. Eu estou trazendo esse case Coca-Cola e Pepsi porque quem estudou na década de 80 o case da New Coke, que foi o maior case do mundo assim, de pesquisa e tudo mais, que vem o Geração Pepsi e tudo mais, que quase quebrou a Coca-Cola. Inclusive eu li um livro chamado Geração Coca-Cola. Desculpa, Geração Coca-Cola é a música do Renato Russo. Chama Nos Bastidores da Coca-Cola. Esqueci o nome do autor, mas o autor ele começou como caminhoneiro da Coca-Cola e ele, depois de 40 anos, ele saiu da Coca-Cola como CEO global. E ele escreveu esse livro. E nesse livro ele conta porque ele era o presidente da Coca-Cola na época do desafio Pepsi, que veio graças a New Coke. Na verdade, a New Coke veio graças ao desafio Pepsi. Então depois dá uma estudada, o ChatGPT vai mostrar para vocês, deve ter vídeo no YouTube, vocês vão entender que isso quase, e ele fala no livro, que só não quebrou a Coca-Cola porque era a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola tinha um poder de marca, tinha investimento, tinha uma série de armas para eles não quebrarem. Tá? Então as pessoas fazem isso. Bom, o que mais? O que essa pesquisa trouxe? A distância entre o que o brasileiro vive e reconhece como cultura. Então, isso é importante, de novo falando para vocês aqui, trazendo esse case da Coca-Cola, que assim, uma vez eu estava numa palestra e o Luiz Buono, que é o CEO da Fábrica, né, uma agência de comunicação, o Luiz falou o seguinte, ele falou, a pesquisa ela não é a resposta, a pesquisa é o norte. Então, quando a gente começa a fazer pesquisa, principalmente quando a gente vai para campo, que é a pesquisa que eu mais gosto de fazer, é quando eu vou para campo conversar com as pessoas, que ali é onde os verdadeiros insights acontecem, a gente tem que entender que às vezes as pessoas falam uma coisa e elas fazem outra. Tá? Então não é para você pegar essa pesquisa e se basear efetivamente, não. As pessoas falaram isso, vamos por esse caminho. Calma. O bom profissional de planejamento, ele vai aprofundando. Eu estou fazendo um posicionamento de marca para uma empresa, na verdade a gente tem que criar um novo nome e dentro desse nome, olha que legal, a gente criou um nome e um posicionamento de marca. Aí a alta cúpula da empresa adorou o posicionamento de marca, mas não gostou do nome. Então agora a gente tem que criar um novo nome baseado no posicionamento de marca. Legal, bacana, é um puta desafio,
tô feliz da vida, tô rabiscando um monte de coisa lá em casa. Mas esse estudo aqui do SXSW me deu tanto insight que eu vou chegar em casa agora, com um slide eu vou matar. Por quê? De tanto insight que veio daqui. Então, quando a gente começa a pesquisar muito, interessante. E um dos insights é, as pessoas falam uma coisa, elas fazem outra. Esse é um dos insights, obviamente eu não posso passar aqui para vocês. Então, o que a Suzana Pamplona, que é a diretora de pesquisa e conhecimento da Globo, que comandou essa pesquisa, e que ela foi apresentar lá em Austin, ela fala o seguinte: a transformação social, ela não existe sem cultura e sem educação. Isso a gente sabe, né? Todo governo fala que vai trazer, vamos melhorar a educação, e a gente sabe que um país, quanto melhor a educação, melhor é o país. E, para falar a verdade, eu acho que educação, saúde e segurança são os que a gente precisa melhorar em qualquer país, né? Principalmente no Brasil, não, qualquer país. O Brasil é um dos países que precisa também. Mas é interessante. Agora, o que eu posso, como marca, trazer para a cultura das pessoas? As marcas que vendem, ou só querem vender, elas não vão vender. As marcas, elas têm que começar a engajar, elas têm que começar a trazer o consumidor para mais perto. E como é que eu faço isso? A partir do momento que eu vivo o cotidiano das pessoas. Então já foi mostrado nessa pesquisa que para o brasileiro, cultura é cotidiano. Então se a cultura é cotidiano, eu preciso estar inserido nesse cotidiano. Então, vou trazer aqui um case para encerrar aqui, um case que eu achei muito legal, que são experiências compartilhadas. Então a Suzana fala que a transformação social não existe sem cultura e educação, e que ela entende que, né, a pesquisa mostra para ela que experiências compartilhadas são muito legais. E ela trouxe um case muito interessante, que é o seguinte, que é o papel crescente da cocriação com o público. Isso, a gente está vendo várias marcas estão fazendo isso. Eu mesmo estou trazendo uma marca, né, de moda que eu trabalho esse conceito, essa tendência, que é a cocriação, né? Então vamos lá, legal. Eu não assisto novela, se você assiste você vai saber, mas enfim, acho que contando aqui essas poucas palavras que eu coloquei aqui vai dar para entender. Tem uma novela que está no ar, chamada Três Graças, desculpa. A novela chama Três Graças. E tem um casal, que é o casal Louquinha. Não me pergunte que casal é esse. Mas não vamos se atentar aos atores, mas sim ao fato. Graças ao público que assiste a novela, que é um público muito grande, a gente sabe o poder que a Rede Globo tem, esse casal Louquinha ganhou muita popularidade nas redes sociais. Um grande apelo do público. O que a Globo fez? A Globo criou um microdrama exclusivo do casal nas redes sociais. Então os personagens começam a ganhar vida nas redes sociais por demanda do público e a Globo faz o quê? Há 10 anos atrás, o que a Globo faria? A Globo entenderia essa demanda, pegaria isso e traria para a novela. Não. Eles entenderam esse problema, criaram uma mini novela, um microdrama nas redes sociais. Ou seja, se o negócio surgir nas redes sociais, eles estão trabalhando nas redes sociais. Então a Globo traz isso para o dia a dia. Sabe o que pode acontecer se a Globo me permite um pequeno... quem sou eu para dar a sugestão para a Rede Globo, terceira maior emissora do mundo. Mas como conhecedor de estratégia digital, conhecedor de comportamento de público, se eu fosse a Rede Globo, a novela ela tem um prazo. A novela ela acaba. A novela tem 8 meses, ela acaba. Se eu fosse a Rede Globo, eu fortaleceria esse casal nas redes sociais e quando a novela acabasse, eu daria uma continuidade para ele. Nem sempre dá certo. Eu amo Suits, eu assisti 3 vezes Suits, o Suits tem quase 160 episódios, eu assisti 3, eu assisti em 2022, 2024 e 2026, coincidentemente a cada 2 anos. Vamos ver se em 2028 eu assisto de novo, que eu adoro. E eles tentaram fazer um spin-off com a Jessica Pearson, que é aquela atriz preta, né, que era a dona do escritório, e dá um problema, ela sai, depois a gente foi descobrir que, na verdade, a atriz teve um problema, por isso que ela teve que sair do episódio. Eles tentaram fazer uma spin-off dela, chamada Jessica Pearson. Fracasso. Eles tentaram agora, recentemente, fazer o Suits LA. Fracasso. Mas, às vezes, pode dar certo. Então fica aqui a dica para a Globo, para vocês começarem a trabalhar melhor essa parte de conteúdo, porque é o que eu falo, eu acho um absurdo a Globo, o tamanho que a Globo é,
a maior geradora de conteúdo do Brasil, uma das maiores geradoras de conteúdo do mundo, fazer um trabalho tão pífio no digital.